O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 38 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Na segunda sessão, que trata sobre os símbolos da fé, e no capítulo 1, cujo título é Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura do parágrafo 4º do primeiro artigo de todo o Creio. Para tanto, faremos a leitura dos números 279 a 289. Parágrafo 4º. O Criador. No princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Com essas solenes palavras inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma estas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação e depois da queda no pecado, do qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio nos resgatar. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o propósito em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Por isso, as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Igualmente, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo seguia o mesmo caminho. Primeiro, a catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmo, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes podem dizer: Ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria
artífice de todas as coisas, mo ensinou. Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos 17 e 22. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmo, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas encontram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus. Panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus. Emanação esta que deriva desta fonte e a ela volta. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si. Dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mau, produto de uma queda, e portanto deve ser rejeitado ou superado. É a gnose. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo. É o deísmo. Ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre. É o materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida, com certeza, por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Ele, que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito, e que ao escolher Israel o criou e o formou, revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes.
Os autores inspirados os colocaram no começo da Escritura, de modo que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio, criação, queda, promessa da salvação. Na reflexão do dia de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa Bento XVI por ocasião do Ano da Fé. Papa Bento XVI, Audiência Geral, Sala São Paulo VI, quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013. O credo, que começa qualificando Deus como Pai Todo-Poderoso, acrescenta em seguida que Ele é o Criador do céu e da terra, e assim retoma a afirmação com a qual a Bíblia começa. Com efeito, no primeiro versículo da Sagrada Escritura lê-se: No princípio Deus criou o céu e a terra. Deus é a origem de todas as coisas, e é na beleza da criação que se manifesta a sua onipotência de Pai que ama. Deus manifesta-se como Pai na criação, enquanto origem da vida, e, ao criar, demonstra a sua onipotência. Como Pai bom e poderoso, o Pai cuida daquilo que criou com um amor e uma fidelidade que nunca esmorecem, como recordam reiteradamente os Salmos 57, 108 e 36. Assim, a criação torna-se um lugar onde conhecer e reconhecer a onipotência do Senhor e a sua bondade, tornando-se apelo à nossa fé, de nós crentes, para que proclamemos Deus como Criador. Pela fé, escreve o autor da carta aos Hebreus, nós reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Portanto, a fé exige que saibamos reconhecer o invisível, reconhecendo os seus vestígios no mundo visível. O crente pode ler o grande livro da natureza e compreender a sua linguagem, mas é necessária a palavra de revelação que suscita a fé, para que o homem possa chegar à plena consciência da realidade de Deus como Criador e Pai. É no livro da Sagrada Escritura que a inteligência humana pode encontrar, à luz da fé, a chave de interpretação para compreender o mundo. Em particular, ocupa um lugar especial o primeiro capítulo do Gênesis, com a apresentação solene da obra criadora divina que se desenvolve ao longo de 7 dias. Em 6 dias, Deus completa a criação e no 7º, o sábado, cessa todas as atividades e descansa. Dia de liberdade para todos, dia da comunhão com Deus. E assim, com esta imagem, o livro do Gênesis indica-nos que o primeiro pensamento de Deus consistia em encontrar um amor que corresponda ao seu amor. Depois, o segundo pensamento consiste em criar um mundo material onde inserir este amor, estas criaturas que lhe respondem livremente. Por conseguinte, tal estrutura faz com que o texto seja cadenciado por algumas repetições significativas. Por exemplo, é repetida 6 vezes esta frase: Deus viu que isso era bom. Para concluir, na 7ª vez, depois da criação do homem, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Tudo o que Deus cria é belo e bom, repleto de sabedoria e de amor. O gesto criador de Deus traz ordem, incute harmonia e confere beleza. Além disso, na narração do Gênesis, sobressai que o Senhor cria com a sua palavra. No texto, lê-se 10 vezes a expressão Deus disse. É a palavra, o Logos de Deus, que se encontra na origem da realidade do mundo, e afirmando
Deus disse. Ressalta o poder eficaz da palavra divina. Assim canta o salmista: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca todo o seu exército. Porque ele disse e tudo foi feito, ele ordenou e tudo existiu. Salmo 33, versículos 6 e 9. A vida nasce, o mundo existe, porque tudo obedece à palavra divina. Mas hoje nossa pergunta é: na época da ciência e da técnica ainda tem sentido falar de criação? Como devemos compreender as narrações do Gênesis? A Bíblia não quer ser um manual de ciências naturais. Ao contrário, deseja compreender a verdade autêntica e profunda da realidade. A verdade fundamental que as narrações do Gênesis nos revelam é que o mundo não é um conjunto de forças contrastantes entre si, mas tem a sua origem e a sua estabilidade no Logos, na razão eterna de Deus, que continua a sustentar o universo. Existe um desígnio sobre o mundo que nasce desta razão, do Espírito Criador. Julgar que isto está na base de tudo ilumina todos os aspectos da existência e infunde a coragem de enfrentar a aventura da vida com confiança e esperança. Portanto, a Escritura diz-nos que a origem do ser, do mundo, a nossa origem não é irracional, mas a razão, o amor e a liberdade. Por isso, a alternativa: ou prioridade do irracional, da necessidade, ou prioridade da razão, da liberdade e do amor. Nós cremos nesta última posição. Mas gostaria de dizer uma palavra também sobre aquele que é o ápice da criação inteira, o homem e a mulher, o ser humano, o único capaz de conhecer e de amar o seu Criador. Contemplando os céus, o salmista pergunta: quando contemplo dos céus, obra de vossas mãos, a lua e as estrelas que vós fixastes, que é o homem para vos lembrardes dele, o filho do homem para dele cuidardes? Salmo 8, versículos 4 e 5. O ser humano criado por Deus com amor é pequenino diante da imensidade do universo, às vezes contemplando fascinados as enormes extensões do firmamento. Também nós sentimos o nosso limite. O ser humano está marcado por este paradoxo. A nossa pequenez e a nossa caducidade convivem com a grandeza daquilo que o amor eterno de Deus desejou para ele. As narrações da criação no livro do Gênesis introduzem-nos inclusive neste âmbito misterioso, ajudando-nos a conhecer o desígnio de Deus sobre o homem. Antes de tudo, afirmam que Deus formou o homem com o pó da terra. Isto significa que não somos Deus, que não nos fizemos sozinhos, pois somos terra, mas significa também que nascemos da terra boa, por obra do Criador bom. A isto acrescenta-se mais uma realidade fundamental: todos os seres humanos são pó. Para além das distinções realizadas pela cultura e pela história, para além de qualquer diferença social, somos uma única humanidade plasmada com a única terra de Deus. Depois existe um segundo elemento. O ser humano tem origem, porque Deus inspira o sopro de vida no corpo modelado pela terra. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, todos trazemos em nós mesmos o sopro vital de Deus, e cada vida humana está sob a salvaguarda particular de Deus. Esta é a razão mais profunda da inviolabilidade da dignidade humana contra qualquer tentação de avaliar a pessoa em conformidade com critérios utilitaristas de poder. Além disso, ser criado à imagem e semelhança de Deus indica que o homem não está fechado em si próprio, mas tem uma referência essencial em Deus. Nos primeiros capítulos do livro do Gênesis encontramos duas imagens significativas: o jardim, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente. O jardim diz-nos que a realidade em que Deus inseriu o ser humano não é uma floresta selvagem,
mas um lugar que ele protege, nutre e sustém. E o homem deve reconhecer o mundo não como propriedade a assolar e explorar, mas como dádiva do Criador, sinal da sua vontade salvífica, dom a cultivar e conservar, e fazer crescer e desenvolver no respeito e na harmonia, seguindo os seus ritmos e a sua lógica, segundo o desígnio de Deus. Depois, a serpente é uma figura que deriva dos cultos orientais da fecundidade, que fascinavam Israel e constituíam uma tentação constante de abandonar a aliança misteriosa com Deus. À luz disto, a Sagrada Escritura apresenta a tentação à qual Adão e Eva sucumbem como o núcleo da tentação e do pecado. Com efeito, o que diz a serpente? Não nega Deus, mas insinua uma pergunta fingida. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de alguma árvore do jardim? Gênesis capítulo 3. Deste modo, a serpente suscita a suspeita de que a aliança com Deus é como uma cadeia que amarra, que priva da liberdade das coisas belas e preciosas da vida. Surge a tentação de construirmos sozinho o mundo no qual vivemos, de não aceitarmos os limites de sermos criaturas, os limites do bem, do mal, da moralidade. A dependência do amor criador de Deus é vista como um peso do qual libertar-se. Este é sempre o cerne da tentação. Mas quando se falsifica a relação com Deus com uma mentira, pondo-se no seu lugar, todas as demais relações são alteradas. Então o outro torna-se um rival, uma ameaça. Depois de ter cedido à tentação, Adão acusa imediatamente Eva. Os dois escondem-se da visão daquele Deus com quem conversavam amistosamente. O mundo deixa de ser o jardim no qual viver com harmonia, mas um lugar a explorar e no qual se ocultam insídias. A inveja e o ódio pelo outro entram no coração do homem. Exemplar é Caim, que mata o seu próprio irmão, Abel, conforme Gênesis capítulo 4. Indo contra o seu Criador, na realidade, o homem vai contra ele mesmo, renega sua origem e, portanto, a sua verdade. E o mal entra no mundo com a sua penosa cadeia de dor e de morte. E deste modo aquilo que Deus tinha criado é bom, aliás, muito bom. A seguir a esta decisão livre do homem, pela mentira contra a verdade, o mal entra no mundo. Viver de fé quer dizer reconhecer a grandeza de Deus e aceitar a nossa pequenez, a nossa condição de criaturas, deixando que o Senhor a acumule com o seu amor e assim cresça a nossa verdadeira grandeza. O mal, com a sua carga de dor e de sofrimento, é um mistério iluminado pela luz da fé, que nos confere a certeza de poder ser libertados dele, a certeza de que ser humano é um bem. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!